Tengen Uzui, o Hashira do Som, seria um shinobi do início do século XX. Por isso, tanto Daki como Gyutaro acharam estranha a aparição de shinobi naquele local. Para eles, os shinobis simplesmente eram extintos, antes mesmo deles nascerem como humanos. Tengen era uma exceção. Durante o capítulo 87, vemos que o pai de Tengen Uzui, um provável shinobi do século XIX, onde os shinobis foram completamente esquecidos do mundo, estava começando a ficar completamente louco, e com o intuito de preservar sua família e sua linhagem, ele fez com que seus 9 filhos treinassem de maneira completamente insana, como se tivesse possuído de acordo com Tengen. O resultado disso foram 3 de seus filhos morrendo durante esse treinamento, e os outros 6 sendo colocados uns contra os outros, com Tengen, seu segundo irmão mais novo, saindo vivos, porém com as suas mãos manchadas com o sangue de 2 de seus irmãos cada. Isso tudo enquanto Tengen Uzui tinha apenas 15 anos. Uzui, provavelmente, tem seus cabelos brancos pelos traumas que sofreu nessa época. Ele também ganhou o hábito de falar que iria para o inferno por ter matado seus irmãos, mas ele acabou perdendo esse hábito conforme suas esposas começaram a ficar tristes com isso. Agora, falando sobre Suma, Hinatsuru e Makio, a família de Tengen Uzui promovia a poligamia, e isso para que a família não acabasse rapidamente, e um shinobi deveria ter o máximo de filhos possíveis. Uzui foi obrigado a se casar com suas 3 esposas pelo seu pai com 15 anos de idade, na mesma época em que tirou a vida de seus irmãos, e também foi após tudo isso que ele acabou abandonando seu clã e posteriormente entrando na Demon Corp. Depois de se juntar à organização de caçadores com a aprovação de Kagayo Buyashiki, Tengen Uzui aprendeu as técnicas de respiração e inventou sua própria respiração, a respiração do som, um estilo único derivado da respiração do trovão, onde ele usava bombas anti-Onis junto à sua velocidade e a manipulação de 2 Nichiren gigantes ao mesmo tempo para exterminar Onis com extrema facilidade. É dito no mangá de Demon Slayer que nenhum demônio havia se defendido dos ataques de Tengen até o seu encontro com Gyutaro. No distrito do entretenimento, Uzui já desconfiava da presença de uma lua superior antes mesmo de se encontrar com ela, então sua investigação foi bem minuciosa, indo atrás de informações com pessoas que pareciam importantes dentro do distrito, e assim ele chegou ao nome de Warabi Hime, e também ao local onde estava Hinatsuru. Após salvar sua esposa, ele passou a procurar pelas outras 2, e com sua audição, localizou o esconderijo de Daki, cavando até o local com sua respiração concentrada e bombas anti-Onis. Quando chegou ao esconderijo, rapidamente ele subjugou as faixas de Daki e salvou tanto Zenitsu como Inosuke, Makio e Suma. Depois de salvar eles, Tengen partiu em direção onde estava Tanjiro, com sua velocidade impressionante, fazendo Zenitsu e Inosuke perdê-lo de vista. No local, com facilidade, ele derrubou o pescoço de Daki e brigou com Tanjiro por não conseguir segurar Nezuko. Porém, as coisas se complicaram com a aparição de Gyutaro, e pela primeira vez em sua vida, como caçador de Onis, um Oni desviou de seu ataque direto. Já no seu segundo avanço contra o Gyutaro, por muito pouco, Uzui não acabou morto, ganhando um ferimento grave em seu rosto. Ao ser atingido por Gyutaro, um veneno mortal entrou em seu corpo, mas como shinobi, Uzui se mostrou com uma gigantesca resistência a venenos, sendo afetado de maneira extremamente lenta. Com isso, ele novamente cortou Daki e por muito pouco, não conseguiu cortar Gyutaro ao mesmo tempo. Nessa situação caótica, Uzui também deu tempo para que os civis saíssem do local, mostrando sua preocupação com a vida de pessoas inocentes. Com a chegada de Tanjiro, Inosuke e Zenitsu ao local, a luta ficou cada vez mais bagunçada, sendo dividida entre Zenitsu e Inosuke vs Daki e Tengen com Tanjiro vs Gyutaro. Tengen teve várias dificuldades e se colocou em risco várias vezes durante a luta para proteger Tanjiro, já que o garoto estava ferido e claramente não conseguia acompanhar o nível daquele confronto. Ao salvar Hinatsuru, Tanjiro Kamada deu uma pequena abertura para que Uzui enfrentasse Gyutaro sozinho, e ele pudesse ir contra Daki junto aos outros 2 garotos. Tengen lutou com Gyutaro por alguns minutos, mas o veneno começou a pesar em seu corpo, então ele apostou em uma última ação extremamente complicada: forjar sua própria morte para analisar a partitura. Assim, Tengen Uzui parou seu coração com seus músculos e sacrificou um de seus braços para que Gyutaro aceitasse sua morte, se livrando assim da pressão da lua superior. Quando Tanjiro seria completamente morto por Gyutaro minutos depois, Tengen voltou para a luta, com apenas um de seus braços, agora usando suas Nichirens com auxílio de correntes e de seu corpo por um inteiro, se mostrando extremamente proeficiente como um espadachim poderoso. Com a partitura completa, mesmo sem um braço, ele conseguiu se igualar com Gyutaro, enfrentar a lua superior de frente, conseguindo travar os movimentos do Oni e abrindo assim uma brecha para que Tanjiro atacasse o pescoço de Gyutaro, dando a vitória naquele distrito para os caçadores de Onis. Uma vitória que marcou o fim de jejum de mais de um século onde os caçadores de Onis não conseguiam derrubar uma lua superior, fazendo de Tengen Uzui o único caçador de nível Hashira da Era Taisho que não precisou de marca para sair vivo de um confronto desse nível. Após essa batalha,
o Uzui se aposentou da organização de caçadores e passou a viver com suas 3 esposas por uma promessa que eles fizeram no passado assim que entraram na organização. Durante a obra de Demon Slayer, ele ainda aparece algumas vezes ali para completar algumas coisas, como no treinamento pilar, quando Tengen ficou responsável pela primeira fase do treinamento, ou durante a batalha final, quando ele fez a guarda para Kiryu Boyashiki, junto a Shinjuro Rengoku e Orokudaki. No final da obra, ele também apareceu no hospital para ver Tanjiro acordar de seu coma, e apareceu feliz ao lado de suas esposas, ganhando até mesmo descendentes após a obra, sendo o único Hashira que viveu até a velhice dos 9 pilares iniciais da Era Taisho. Fisicamente falando, Tengen Uzui era o segundo pilar melhor preparado da obra. Seu porte físico era grande, um homem alto com uma gigante massa muscular, porém não tão pesado ao ponto de afetar sua velocidade. Ele era o Hashira mais rápido dentre os pilares de Demon Slayer e o segundo mais forte em questões de força física. Infelizmente, por não ter marca, ele foi incapaz de evoluir nesses outros quesitos. Em questões de inteligência, Tengen Uzui é frio, esperto e extremamente calculista em seus movimentos. Ele analisa a situação com extrema frieza e sempre busca dar privilégio para a sobrevivência de civis. Dentre todos os pilares, tem como dizer que Tengen Uzui é o Hashira mais tático e estratégico, alguém que leva suas batalhas como uma verdadeira música. Além de ser um homem treinado para executar missões perigosas de forma discreta entre humanos e com perfeição desde que ainda era uma criança, ele também se tornou um espadachim extremamente poderoso com a respiração concentrada na caça de Onis. Na questões especiais de destaques, Tengen Uzui usava em meio à sua respiração bombas anti-Onis. Essas bombas eram potentes o bastante para causar estragos em construções e também poderiam ser úteis para a abertura de túneis para o subterrâneo. Além das bombas, Uzui tinha uma audição ridiculamente aprimorada. Ele podia ecolocalizar pessoas e objetos em um local apenas ao relaxar seu corpo e ouvir o ambiente. Com sua audição aprimorada, ele também poderia preparar durante suas batalhas a execução da partitura, uma habilidade que permitia a ele se adaptar e prever os movimentos do adversário após descobrir um padrão dentre os sons feitos no confronto. Tengen Uzui foi o criador da respiração em que ele era usuário, que ele dominava a respiração por completo e em todas as suas formas. Porém, apesar disso, das 5 formas presentes na sua respiração, tivemos apenas a aparição de 3 de suas formas demonstradas no mangá e no anime, com a segunda e terceira forma se mantendo como um verdadeiro mistério. Agora vamos conhecer cada uma das formas mostradas da respiração do som. A primeira forma se chama Todoroki e pode ser traduzida como rugido, onde Uzui levanta suas Nichirins e de forma simultânea aplica um golpe vertical de cima para baixo com o auxílio de suas bombas causando grandes explosões. A quarta forma se chama Kyouza Muken, ou cortes ressoantes constantes, onde Uzui gira suas 2 Nichirins enquanto se utiliza de bombas, fazendo assim um golpe ótimo tanto para defesa como para ataque. A quinta forma se chama Meigen Sousou, ou performance das cordas, onde Uzui gira suas 2 Nichirins que estão ligadas por uma corrente, se utilizando de bombas para alcançar o adversário o mais rápido possível. Pela junção de todas as características, Tengen fica em nosso 7º lugar, apenas atrás daqueles que possuíram a marca do caçador com o avanço da obra de Kimetsu no Yaiba.